Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana vamos aprender a usar derivadas, né, para nos ajudar a calcular intervalos em que a função cresce ou decresce, certo? Bom, para isso, né, vamos relembrar o que é uma função ser estritamente crescente ou decrescente, né? Então, se você pegar uma f, deixa eu trocar de cor aqui, uma função que sai de um subconjunto da reta e chega na reta, certo? Dizemos que essa f ela vai ser estritamente crescente. Se acontecer o quê? Bom, se acontecer o seguinte, né? Se para quaisquer s e t que você pegar dentro do domínio da função, tais que s é menor do que t, isso implicar que f de s é estritamente menor que f de t. Ou seja, você tem essa seguinte situação, né? Você tem essa função aqui, esses dois pontos, S e T, que tem essa desigualdade, né? S menor do que T, só que aí você tem que f de S ele vai ser estritamente menor que f de T, certo? Bom, em contrapartida, né, você tem o que seria uma função ser estritamente decrescente, né? Que seria dados dois pontos do domínio da função, tais que um é menor do que o outro, né? Por exemplo, S menor do que T, implicar que f de S é estritamente maior do que f de T. Então você teria essa situação, por exemplo, né? Em que você tem, por exemplo, S menor do que T, só que quando você checa a f, a imagem, né, desses pontos, você vai ter que, aqui você vai ter que f de S está acima, né, do f de t, certo? Bom, seguindo a nomenclatura do livro do Guido Orizzi, né, a gente vai ter que, ele diz, né, que f é somente crescente se você, ao invés de você assumir o caso de estritamente crescente, só que trocando o menor aqui, né, por menor igual, né? Então, isso aconteceria se para S e T, né, pertencente a A, tais que S é menor do que T, isso implicar que f de S é menor ou igual a f de t. Então você pode ter o seguinte caso, né? Você pode ter o caso em que a função ela cresce, depois ela fica constante, aí pode crescer de novo, né? Ou um outro exemplo poderia ser simplesmente uma função constante, né? Que no caso funções constantes, né? Ela já não entraria aqui na definição de ser estritamente crescente, né? Porque você não tem que f de S é estritamente menor que f de t, né? Se você pegar S e t aqui, né? Mas você tem que f de S, né? Vai ser igual a f de t, né? Porque ambos vão dar esse valor aqui. Então, a definição de função crescente, ela engloba, né, esse caso também, né, em que ou você tem que a sua função ela tem pedaços constantes, ou simplesmente você considerar uma função toda constante, tá? Bom, em contrapartida, a gente também tem a definição do que seria f ser decrescente. Então, dizemos que f é decrescente se acontecer o quê, né? Se para S e T pertencente a A, tais que S é menor do que A, implicar que f de S é maior ou igual a f de t.
tá? Então, novamente, você pode englobar o caso em que a função é constante. Então, a função constante pode ser tanto crescente quanto decrescente, né? Satisfaz essas duas definições. Ou o caso em que você tem o gráfico em que ela é decrescente em um certo intervalo, depois ela assume valores constantes, depois ela decresce novamente. Contempla esse tipo de caso também, tá? Bom, aí, além com isso, né, a gente viu o nosso primeiro resultado envolvendo derivadas que determina para a gente se uma função ela vai ser crescente ou decrescente em um determinado intervalo, né? E é esse seguinte teorema. Deixa eu copiar aqui. Que é o seguinte, né? Que esse teorema ele vai dizer o seguinte, né? Que se a derivada for positiva para todo ponto interior de i, então f é estritamente crescente em i. Ou seja, né? Então você está olhando a sua função, tá? Aí você tem um intervalo, tá? Pode ser aberto, pode ser fechado, não importa, né? E aí você está pegando pontos que são interiores, né? Ou seja, pontos que estão dentro do intervalo, só que excluindo os extremos, caso tenha extremos, né? Porque pode ser que esse intervalo que você tenha pego seja um intervalo aberto, mas caso ele seja um intervalo fechado ou semiaberto, ou seja, tenha uma extremidade aberta e outra fechada, você está olhando para pontos excluindo, né, esses extremos. Então, se para todos os pontos aqui do extremo, excluindo os extremos, a derivada for positiva, então a f ela vai ser estritamente crescente, né? Então ela vai ter esse comportamento aqui, tá? Caso a derivada seja negativa, né, para todos os pontos no interior, então a f ela vai ser decrescente, então ela vai ter esse comportamento aqui, tá? Na sala de aula a gente viu a demonstração desse teorema, né? E para isso a gente usa o teorema do valor médio, tá? Que quem tiver interesse, né, e quiser olhar com mais detalhes, né, nas notas que eu deixo aí na descrição do vídeo, lá está listado o teorema do valor médio, né, e a demonstração desse teorema, tá bom? Ok, mas vamos, já que aqui é o resumão, né, então vamos partir para a prática, né? A prática dentro da teoria da matemática, né? Então vamos ver um exemplo, né, de onde a gente pode estar usando esse resultado. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ok, então aqui é o seguinte, né? Então, temos essa função e a gente vai determinar o intervalo de crescimento e decrescimento. Ah, depois eu tenho que alterar nas notas que eu coloquei o d duas vezes aqui. Então, é só decrescimento. De decrescimento. Ok. Então, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai derivar essa função. Então, derivando essa função, a gente vai ter o seguinte, né? Então, vai ser 3x² menos 2x mais 1, tá? Beleza. E aí é o seguinte, né? Eu quero encontrar onde, né? Quais são os intervalos em que essa função ela assume os valores positivos e negativos, né? Então, basta fazer o quê? Basta a gente construir o gráfico dessa função, né? Para construir o gráfico dessa função, como temos uma função quadrática, né? Você igualando a zero, né, essa função e aplicando a fórmula de Bhaskara, você vai obter as seguintes raízes, né? Que x igual a 1 ou x igual a 1/3. E aí você vai notar que o gráfico da função vai ser exatamente o seguinte, né? Então você tem aqui 1/3, aqui 1
E como o termo que acompanha o x² é positivo, então você tem que essa função possui concavidade para cima. E além disso, ela vai assumir valores positivos nesse intervalo aberto aqui, né? Então você pode deixar um maisinho aqui. Vai assumir valores negativos nesse intervalo aberto aqui, né? De menos. Desculpe, intervalo aberto de 1/3 a 1. E vai assumir valores positivos novamente de 1 até mais infinito, né? Então podemos colocar o seguinte, ó, que f ela vai ser positiva, tá? Para menos infinito até 1/3, ou 1 até mais infinito, né? Lembrando que o teorema, né, diz que a gente não pode considerar os extremos dos intervalos, né? Por isso que a gente joga fora esses pontos aqui, né? 1/3 e 1, né? E beleza, né? Ela vai ser negativa para o intervalo 1/3 e 1, intervalo aberto, tá? Bom, então já fiz aqui o desenho, né? Então, aproveitando esse desenho, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui 1/3, deixar mais bonitinho, né? Vamos tentar. 1/3, 1, certo? Então, ela vai ser crescente aqui, decrescente aqui e crescente aqui novamente, tá? Beleza. Aí agora é o seguinte, a gente determinou, né, onde os intervalos de crescimento e decrescimento, e nos foi pedido para desenhar o gráfico, né, esboçar o gráfico da função. Então, precisamos saber qual que é o comportamento que essa função assume quando ela vai para mais infinito e menos infinito, né? Então, para isso, vamos calcular os limites, né, da f para quando ela vai para mais infinito e quando ela vai para menos infinito, né? Então, eu calculando aqui na f, a gente vai ter o seguinte resultado, né? Então, aqui eu tenho 2x² mais x só tá verificando se estava gravando, gente. Mas está gravando sim. Mais 2. E isso aqui vai ser igual. Aí a gente pode usar o seguinte truque. Vamos isolar o x ao cubo. Então, isolando o x ao cubo, aqui eu vou ter 1, vou ter menos 2 dividido por x, mais 1 dividido por x² e mais 2 dividido por x ao cubo. Eita, x ao cubo ficou feio, hein? A letra não é aquela coisa também, né? Então, beleza, né? E aqui você pode encarar como sendo um produto, né, de limites, né? Então, a gente mandaria esse x aqui para mais infinito, né? Aqui iria para zero, porque eu tenho um número dividido por x, aqui iria para zero também, e aqui iria para zero também. Então, aqui dentro, isso aqui tudo iria para 1, né? Então, a gente meio que teria que esse 1 não faria diferença nenhuma, né? E o que faria diferença seria esse mais infinito, né? Então, no caso, esse limite daria mais infinito. Para menos infinito, a gente tem o seguinte, ó, se a gente repetir o mesmo argumento, x ao cubo, é menos ou é mais aqui, gente? Deixa eu... É menos, né? Ah, tá, mas eu coloquei o menos aqui também. É menos 2x² mais x mais 2, né? O que acontece é o seguinte, a gente pode escrever nessa mesma situação, né? Aqui dentro não vai mudar nada, né? E vai para zero, vai para zero, vai para zero, e o 1 vai continuar aqui. A única coisa que vai ser diferente vai ser esse x ao cubo, né?
Como eu tenho x ao cubo, e eu estou indo para valores cada vez maiores negativamente, então o x ao cubo vai continuar sendo negativo, né? Então, nesse caso, a gente tem que esse limite ele vai ser menos infinito, tá? Então, o nosso gráfico ele vai ter o seguinte desenho, né? E vamos fazer o seguinte, né? Vamos calcular o que a f dá em 1/3 e 1, né? Se a gente for calcular a f de 1/3, depois vocês podem estar verificando, vai dar 58 dividido por 27. Tá? Isso aqui, se não me engano, é um pouquinho maior que 2. Tá? Um pouquinho maior que 2. F de 1 vai dar exatamente 2, né? E f de 0 vai dar 2 também. Então, o que acontece, né? A função ela é 2 aqui no... Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Vou tentar manter mais ou menos a escala aqui, né? Então, aqui você tem que... Ela vai ser... Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Tá. Então, aqui ela vai ser 2. Aí aqui ela vai ser um pouquinho maior que 2. E aqui vai ser 2 de novo, né? Vai ser um pouquinho maior que 2. E aqui 2 de novo. E aí, vamos lá ver o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, né? Que até 1/3 ela é crescente, né? Então, até 1/3 ela vem crescendo, né? Então você pode fazer o seguinte, ó, ela vem crescendo, né? E aí só que para menos infinito, ela vai lá para menos infinito, né? Quando eu pego x cada vez menor, isso aqui também decresce, tá? Aí o que acontece? Aqui de 1/3 até 1, ela é decrescente. Então aqui ela meio que faz uma curvinha, né? Tá? E desce aqui, tá? E aí, de 1 até mais infinito, ela é crescente. Ela é crescente e o que acontece, né? Quando o x vai para mais infinito, a função também vai para mais infinito. Então ela vai ter esse gráfico. Tá certo, gente? Muito bem. Bom, além disso, a gente viu o que é uma função ter concavidade para cima ou para baixo e pontos de inflexão, né? Então, a gente tem o seguinte, que... Deixa eu copiar aqui as definições para ir mais rápido. E a definição de concavidade é interessante, né? Porque quando a gente viu a revisão lá de funções quadráticas, né? A gente deu uma definição bem intuitiva, né? Que é só, sei lá, o que seria a função, tipo, ter boquinha para cima e boquinha para baixo, né? Aqui não, aqui a gente tem uma definição mais precisa, envolvendo a reta tangente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, né? O que é esse t de x? Tá? Esse t de x é o seguinte, né? Você pega a sua função f, você tem a sua função f, tá? Vamos tentar dar uma caprichada aqui no desenho, tá? Aí você tem aqui, supor que ela faz algo assim, tá? E aí você está olhando a reta tangente a esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, tá? Então, nesse ponto, vou até mudar de cor aqui, deixa eu pegar um roxinho. Você tem aqui, ó, P e f de P, tá? E aí eu estou interessado nessa reta aqui, tá?
E essa reta aqui para a gente é o que eu vou chamar de t de x. Ou seja, para cada x, eu vou ter um ponto diferente nessa reta. Mas essa reta é o quê? Essa reta é o seguinte, ela é igual a... Bom, deixa eu escrever ela aqui primeiro. Ó, então, lembra da equação da reta, né? Y menos f de p, que vai ser igual a derivada, né, de f de p, x menos p. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, né? Então eu vou ter que isso aqui vai ser igual a f de p, ou podemos colocar assim, ó, f de p, que multiplica x menos p, mais f de p. Então nosso t de x é exatamente isso, né? É f de p, x menos p, mais f de p. Tá? Vamos dar uma separada aqui. Tá? E aí, a gente tem o seguinte. Se eu for pegar aqui... Vou pegar aqui uns desenhos aqui para nos auxiliar. Então, vamos dar uma olhada agora na definição e ver se ela faz sentido, né? Vai fazer assim, ó. Ó, então, dizemos o quê, né? Que f tem concavidade para cima, no intervalo aberto i, se a função ela for maior do que a sua reta tangente. Maior no sentido do quê, né? Que os pontos em f de x, né? Para cada x que eu pegar aqui, né, aí se, ó, a imagem do t de x dá aqui, né? E a imagem da f dá aqui em cima, né? Então você olha que para todo ponto que você pega nessa função, o valor de f de x sempre vai ser maior do que t de x, tá? E a gente diz que ela tem concavidade para baixo se acontecer o contrário, né? Se para qualquer x que você pegar aqui, você vai ter que a f de x, ela vai ter valor menor, né, do que t de x, tá? Então temos essa definição de concavidade para a gente, né? Muito bem. Aí o que mais nós temos? Temos a definição de ponto de inflexão. E ponto de inflexão, basicamente, né, é quando ela é um ponto em que em um momento ela tem concavidade para baixo, em outro momento ela tem concavidade para cima, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente tem os seguintes exemplos de ponto de inflexão, né? Então, ponto de inflexão para a gente, por exemplo, é quando a gente tem esse ponto aqui, né? Ele vai ser um ponto de inflexão quando ou acontecer esse caso aqui, né? De um momento a função ter concavidade para baixo à esquerda e concavidade para cima à direita, ou o oposto, né? Ter concavidade para cima à esquerda e depois ter concavidade para baixo à direita, tá? Aí isso é o que a gente chama de ponto de inflexão, tá certo? E aí a gente também tem um resultado agora envolvendo derivada segunda que nos garante aonde a função ela vai ter concavidade para cima ou para baixo. E seria esse resultado aqui, ó. E a demonstração dela também é muito interessante, mas aí tá nas notas para quem quiser checar. Demonstração usa uma técnica muito legal aí de você ver onde ela cresce, decresce. Então, beleza, né? Temos esse que seria o teste da segunda derivada, né? Enquanto a primeira derivada ela nos dá aonde a função cresce e decresce, a segunda derivada ela nos dá o intervalo em que ela tem concavidade para cima ou tem concavidade para baixo, né? Então, se ela possui, se a segunda derivada for positiva, né, para todos os pontos do intervalo, ela vai ter concavidade para cima, né? A função original. E se a derivada segunda for negativa, né, nesse intervalo, então a função original, né, ela vai ter concavidade para baixo. Ok, então vamos dar uma olhada no exemplo para a gente dar uma estudadinha nisso aí.
Então, aqui é o seguinte, deixa eu pegar um exemplo aqui para nós. Tá, então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Muito bem, então a gente tem essa função, e aí nos é pedido para estudar essa função, né, correlação com cavidade e pontos de inflexão, né? Então o que que a gente precisa fazer? Precisamos derivar duas vezes, né? Então vamos lá. Derivando uma vez, a gente tem que, aplicando regra da cadeia, né, a gente pega a derivada de fora, que vai ser ela mesma, vezes a derivada de dentro, né? A derivada de dentro vai dar o quê? Vai dar menos x. Só menos x, né? Porque aí o 2 vai cortar com o 2 aqui embaixo, né? E aí, então, a gente pode reescrever dessa forma, tá? Bom, aí se eu calcular a derivada segunda, né? Aí depois vocês chequem as contas. Mas, essencialmente, a gente vai aplicar a regra do produto aqui, né? Então, a gente vai obter esse resultado, né? Que vai ser x ao quadrado menos 1 vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2. Tá certo? E agora vamos ver, né, onde a função, a segunda derivada, né, ela possui valores positivos e negativos. Aqui repara o seguinte, que essa função, ela sempre vai ser positiva. Por quê? Porque a gente tem uma exponencial, né, e com base aqui positiva, então não importa se o expoente assuma valores positivos ou negativos, isso aqui sempre vai ser maior do que zero, tá? Então, o que vai determinar mesmo se isso tudo aqui vai assumir valores positivos ou negativos, vai ser essa expressão aqui, tá? Por quê? Porque como isso aqui sempre vai ser positivo, se isso aqui assumir valores positivos, tudo isso aqui será positivo. Se isso aqui assumir valores negativos, então tudo isso aqui será negativo. Fechou? Então, muito bem, né? Então, bom, basta a gente desenhar o gráfico, né, de x quadrado menos 1 e observar que é isso daqui. Certo? Então, ela vai assumir valores positivos de menos infinito a menos 1, tá? Valores negativos de menos 1 até 1, tudo intervalo aberto, viu, gente? E valores positivos de 1 até mais infinito, tá? Ok. Então, o que que acontece, né? Que no intervalo de menos infinito até menos 1, pelo teorema anterior, a gente tem que a função vai ter concavidade para baixo. De menos 1 até 1, por esse teorema, a gente tem que a função vai ter concavidade para cima, tá? E de 1 até mais infinito, a função vai ter concavidade para baixo novamente, tá certo? Tá, e quais são os pontos de inflexão aí? Aí aqui é o seguinte, gente. A gente tem que ver os pontos em que a concavidade muda, né? Então, os pontos onde a gente tem mudança de concavidade é justamente, né, o menos 1 e o 1, né? Porque olha só, aqui muda de concavidade para baixo para concavidade para cima, e aqui de concavidade para, desculpa, aqui é concavidade para cima de concavidade para baixo, e aqui de concavidade para baixo para concavidade para cima. Então, esses dois pontos são os pontos de inflexão. Certo? Muito bem. Bom, agora se a gente quiser ir avançar um pouco além e desenhar o gráfico disso, então a gente vai ter que analisar
por exemplo, onde ela cresce e decresce, né? Então, para isso, a gente calcula a derivada primeira, né? A gente já calculou, certo? E aí, a gente vai observar o seguinte, né? Olhando a primeira derivada, olhando aqui a nossa primeira derivada, vou reescrever ela aqui. A gente tem que vai ser menos x e elevado a isso aqui. Mesma coisa, né? Isso aqui vai ser positivo, então quem vai mandar no sinal é isso daqui. Isso daqui admite o seguinte gráfico, né? E é como se fosse a função identidade, só que invertida, né? Tipo, multiplicado por menos, né? Então aí você vê o seguinte, né? Que ela vai assumir valores positivos, né? De zero até menos infinito e valores negativos de zero até mais infinito, tá? Então você pode desenhar o seguinte, né? Que até voltar para o branco aqui. Então, olha só, você tem o zero aqui. Então aqui ela vai ser crescente e aqui ela vai ser decrescente, tá? Beleza. Aí vamos calcular o valor de alguns pontos para nos auxiliar, né? Então a gente tem que o f de zero vai ser 1, o f de menos 1 vai ser 1 sobre raiz quadrada de e o f de 1 vai ser o mesmo valor, 1 sobre raiz quadrada de tá? Então, juntando tudo, a gente vai ter o seguinte esboço. Então, no zero vai ser 1, né? Vou desenhar de verdinho aqui, igual a gente fez antes. Então, no zero vai ser 1. 1 sobre e é menor do que 1, né? Porque raiz de e é maior do que 1, né? Como raiz de e é maior do que 1, então implica que você passa aqui o 1 sobre e dividindo, desculpa, o raiz de e dividindo, né? Então você tem que 1 é maior que raiz de e, né? Então se é maior, aí você já faz o seguinte, ó. Você coloca aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos essa distância aqui, né? Menos 1, 1 e um pouquinho menor, né? Então vai ser esse ponto aqui e vai ser o mesmo ponto aqui do lado de cá. Tá. Aí vamos observar o seguinte. Tá. Essas funções sempre vão. Essa função sempre vai assumir valores positivos, né? Então, ok, isso está claro para a gente. E de menos 1. Ah, faltou o seguinte, né? Faltou a gente ver o que, que acontece com a função quando ela vai para mais infinito e menos infinito, né? Isso a gente não fez. Tá, mas vamos fazer agora. Então, vamos lá, ó. Então, limite de x indo para mais infinito de e elevado a menos x quadrado sobre 2, né? O que que acontece, né? Vai acontecer o seguinte, né? Que isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre... Opa! Deixa eu colocar aqui, ó, limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre e elevado a x quadrado sobre 2, tá? Então, beleza, né? Agora sem o sinal de menos. Aí o que acontece? Isso daqui vai ficar muito grande, né? Isso aqui vai para mais infinito, né? Só que aí eu tenho 1 dividido por coisas cada vez maiores, né? Então isso aqui vai para zero, tá? E aí, quando a gente pegar é, agora para menos infinito, a gente vai ter e. Vamos repetir a mesma coisa, né? Então vai ter aqui o limite
de x tendendo a menos infinito, 1 dividido por e elevado a x quadrado dividido por 2. Aqui vai dar a mesma coisa, né? Vai para mais infinito também, porque aqui eu tenho um x quadrado, né? Então, por mais que o x cresça, né, negativamente, só que aqui vai crescer positivamente, porque está sendo elevado ao quadrado. Então, beleza, aqui está crescendo, 1 sobre valores cada vez maiores, vai dar zero também. Então, aqui é o seguinte, ó, olha só. Ahn, de... Vamos ver se está correto aqui o que eu fiz. Eu acho que aqui está errado, né? Tá errado. Tá errado. Ah, o contrário aqui. Ó, sabia que tinha uma coisa estranha. Então, aqui é o seguinte, ó, derivada de segunda positiva com cavidade para cima, negativa com cavidade para baixo, positiva com cavidade para cima. Ah, tá, agora sim. Porque agora o que que acontece, ó? Aqui eu tenho com cavidade para cima, né? Então, ela meio que vai ter essa cara aqui assim, né? E aí, só que ela, para menos infinito, ela vai se aproximar de zero, né? Então, meio que ela vai assim, né? Aí, beleza, ela vai crescer, né? A gente viu que ela cresce aqui até o x igual a zero, né? Só que ela vai crescer bem devagar, né? E aqui depois ela vai decrescer, né? E aí você repara o seguinte, né? Que de menos um até um vai ter concavidade para baixo. Aí depois vai ter concavidade para cima de novo, só que ela vai decrescer, né? E tender a zero for para x cada vez maiores, né? Quando for para mais infinito. Beleza, gente? A gente viu isso na nossa aula de segunda-feira, né? Aí agora vamos falar um pouquinho do que a gente viu na nossa aula de quinta-feira. Muito bem, na quinta-feira vimos um método, né, para calcular limites quando temos situações como zero sobre zero, infinito sobre infinito, a princípio, né? E essa regra, ela é conhecida como regra de L'Hopital, que é dada pelas seguintes regras, né? Então, vou copiar as duas regrinhas aqui. E aí veremos o seguinte. Então temos a primeira regrinha aqui de L'Hopital. Só um momentinho. Aí a gente já verifica e faz um exemplo. Que a primeira regra de L'Hopital, ela funciona assim. Você tem duas funções deriváveis, né? Esses intervalos aqui são só para dizer, né, que elas são deriváveis num intervalo de... Aí você coloca R para cá e R para cá, né? Então vai ser P menos R, isso aqui, né? E aqui vai ser P mais R, né? Então aqui só para falar que elas são deriváveis nesse intervalo todo, né, aberto, com exceção do ponto P, tá? E além disso, você tem que garantir que a derivada de x, né, ela vai ser diferente de zero, porque a gente vai querer construir uma fração, né? Então, nessas condições acontece o seguinte, ó, se você tiver que os limites de f e g forem iguais a zero, né, tá? Então, você está nessa situação aqui, ó, você tem limite de x tendendo a p de algo assim, né, f de x dividido por g de x. E aí você notou que vai dar algo assim, uma determinação. Então, o que que você faz? A regra de L'Hopital garante que se você derivar em cima e derivar embaixo, e esse limite existir, ou for infinito, então esse limite da, vai ser igual ao limite aqui da original, que é exatamente isso aqui que está escrito, ó. Que o limite
do antigo vai ser igual ao limite do novo, né? Que é a derivada, tá? E além disso, né, essa regra do L'Hopital ainda continua valendo se você trocar o limite aqui lateral, né, para limites laterais, na verdade, né? Então, limite tendendo à direita, tendendo à esquerda, ou limite indo para mais infinito ou menos infinito. Lembrando, né, que aí você tem que repetir o mesmo limite, né? Então, aqui seria, por exemplo, se você tivesse um limite para x tendendo a mais infinito aqui, aí você teria que também aplicar o x tendendo para mais infinito aqui do lado de cá também, tá? Muito bem, então vamos ver um exemplinho, que é o seguinte. Vamos calcular o seguinte limite. Beleza. Então, vamos lá, né? Se a gente for calcular esse limite agora, o que vai acontecer, né? Você vai ter que isso aqui vai ser igual a 1 menos 6 mais 8 menos 3 dividido por 1 menos 1, né? E aqui vai dar o quê, né? Vai dar 6, menos 6 com menos 3 dá menos 9, 1 com 8 dá 9. Então você vai ter 9 menos 9, 1 menos 1. E aí você tem a situação de 0 dividido por 0, tá? Então, pela primeira regra de L'Hopital, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar em cima, derivar embaixo, calcular o limite, e aí, se esse limite existir, vai ser igual a esse limite original. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente tem aqui limite. Então, pela primeira regra de L'Hopital, temos que limite de x tendendo a 1 de 5 quintos menos 6x ao cubo mais 8x menos 3 dividido por x à quarta menos 1 vai ser igual a limite de x tendendo a 1 de derivada de 5 ao cubo menos 6x, desculpa, 5 elevado à quinta potência, né? Menos 6x ao cubo mais 8x menos 3 derivada disso dividido pela derivada disso aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a limite, agora a gente deriva, né? De x tendendo a 1, tá? Então, derivada aqui lá vai ser o quê? Vai ser 5x à quarta menos 6x ao cubo. Opa, saiu aqui, ó. 3 vezes 6, 18, né? Menos 18x ao quadrado mais 8. Isso aqui dividido por 4x ao cubo, tá? Então, isso aqui, calculando, né, vai dar o quê, né? Vai dar 5 menos 18 mais 8 dividido por 4. Então, vai ser menos 5 quartos, certo? Ou seja, o limite original, pela primeira regra de L'Hopital, vai ser igual a menos 5 quartos. Muito bem. Vamos ver agora a segunda regra de L'Hopital, que é basicamente a mesma coisa, né? Só que quando a indeterminação ela assume valores infinito sobre infinito. Muito bem. Então aqui é o seguinte, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que quando você tiver limite
de, por exemplo, x tendendo a p de f de x sobre g de x, isso der infinito sobre infinito, ou também dá certo se for menos infinito sobre menos infinito, ou infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre infinito. Também funciona, tá? Caso tiver alguma dessas quatro possibilidades, então a segunda regra de L'Hopital garante que o limite, você derivando em cima, derivando embaixo, calculando o limite, se o limite existir ou for infinito, vai ser igual ao limite do original. Tá certo? Beleza, então vamos dar uma olhada em mais um exemplo, né? E vai ser o seguinte. Um exemplo tranquilo mesmo, né? Só para aplicar a regra. Então vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Então beleza, né? Vamos calcular esse limite. Então se a gente for calcular esse limite, a gente vai ter o quê, né? Que aqui vai ser infinito, né? Porque o x está indo para mais infinito, então e elevado a x também vai assumir valores cada vez maiores. E aqui embaixo é o próprio infinito, né? Já que é x, né? Então, pela segunda regra de L'Hopital, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem que esse limite de x tendendo a infinito, e elevado a x sobre x, vai ser igual a limite de x tendendo a infinito de derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo, né? Que vai ser igual a limite de x tendendo a infinito, derivado de cima vai ser ele mesmo e derivado de baixo vai ser 1, né? Então eu vou ter limite de x tendendo a infinito de e elevado a x, né? E isso aqui vai ser igual a mais infinito. Certo, gente? Bom, depois na nossa aula a gente viu alguns exemplos de limites que têm outros tipos de indeterminação, né? Por exemplo, zero vezes infinito, infinito vezes infinito. A gente viu também infinito mais infinito, infinito menos infinito, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito, por exemplo, né? E aí, o que que a gente viu lá, né? Que a gente pode estar reduzindo, né, esses casos a coisas do tipo zero dividido por zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá? Aí nas notas de aula vai ter mais vários exemplos, né, que lidam com esse tipo de coisa. Então, para quem está interessado, e principalmente os meus alunos do curso, é bom dar uma olhada nessa parte e ver os exercícios que estão feitos, né? Desculpe, os exemplos que estão feitos, né? E fazer os exercícios, né? E aí depois a gente tira as dúvidas. Bom, então, gente, por enquanto é isso, tá certo? Continue se cuidando, ainda mais nesse frio, e até a próxima.